2h05, vamos direto para Brasília, vai, começando por lá hoje, já que o principal destaque do noticiário veio de Brasília, logo no comecinho do dia, pouco antes das 8 da manhã, quando a Polícia Federal divulgou a conclusão do inquérito, que analisava a falsificação da carteira de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro e ficou ali comprovado que, de fato, esse crime foi cometido. Essa informação foi falsificada. O que estava naquela carteira de vacinação indicando que o ex-presidente foi imunizado contra a Covid-19 não existiu. E a gente vai lá para Brasília para entender agora os próximos passos dessa investigação e como que isso repercutiu por aí em Brasília, né, Túlia Mâncio? Tudo bem? Boa tarde para você. É isso mesmo, Ana. Boa tarde a você, a todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. A gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro está envolvido aí, pelo menos sendo investigado, em 3 inquéritos, né? Suposta tentativa de golpe, o caso dos presentes presidenciais que teriam sido vendidos, que envolve aquelas joias, e também essa falsificação no cartão de vacinação. Então, esse foi o primeiro a ser concluído pela PF. Então, segundo a suspeita da Polícia Federal, dados falsos de vacinação foram inseridos em registros do SUS de Bolsonaro e da filha dele, uma menina de 13 anos, que faz 14 anos em novembro, isso para que eles conseguissem emitir o certificado de vacinação. O Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, você sabe, né, Ana, que ele está fazendo um acordo de delação premiada. E esse acordo vale para esses 3 casos que eu disse. E nessa delação, ele disse que agiu para fazer essa fraude a mando do ex-presidente. Então foram indiciados Bolsonaro, Mauro Cid, a mulher do Mauro Cid, a esposa dele, e mais 14 pessoas, tá, indiciados sob suspeita dos crimes de inserção de dados falsos em sistema público e associação criminosa. Um dos advogados e ex-secretário de comunicação de Bolsonaro, o Fábio Weingarten, ele escreveu numa rede social que o indiciamento de hoje, que até o presente momento a defesa técnica sequer teve acesso, é absurdo. Ele escreveu como absurdo. Ele disse que trata-se de perseguição política e tentativa de esvaziar o capital político de Bolsonaro, que só vem crescendo, segundo ele. Mas na conclusão do inquérito, a PF levanta uma possibilidade, no mínimo, interessante, tá? Que é de que a adulteração nos cartões de vacina, ela pode ter uma ligação com a tentativa de golpe de Estado, de que o Bolsonaro ele aguardaria a conclusão do golpe fora do país, num lugar que pudesse exigir a vacinação contra a Covid. Isso é o que acredita a PF. Aí a gente tem um passo a passo, né? O que acontece a partir de agora, Ana. E aí, porque com esse indiciamento da PF, são os elementos, né? As provas que a Polícia Federal tem e a conclusão que ela tira do caso. Mas não significa que o Bolsonaro vai ser preso a partir de agora, porque essas provas, elas foram enviadas para o Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, mas só para passar pela mão dele mesmo, porque tem que ir para a Procuradoria-Geral da República. Então, o gabinete do Moraes envia hoje ainda para a PGR, né, o Ministério Público Federal, que aí decide se esse material é suficiente para denunciar essas 17 pessoas à Justiça. Aí, nesse processo, a lista de supostos crimes ela pode aumentar ou diminuir de acordo com o entendimento aí dos juízes. Aí, se houver denúncia, o STF vai decidir se torna os acusados réus, se manda arquivar ou se envia os casos à primeira instância. E essa é a melhor hipótese para os bolsonaristas. Agora, Túlio, só voltar aqui um passo atrás para a gente ir dando aqui para o nosso ouvinte todo o panorama do que está acontecendo e não ficar nenhuma dúvida no meio do caminho. Sim. Porque esse inquérito da Polícia Federal é muito grande, traz aí as confirmações que o Mauro Cid apontou em relação à ordem ter partido de Bolsonaro para que essa falsificação fosse feita. Tem uma parte que é, inclusive, bem curiosa, né, da filha dele, que também foi incluída aí nessa falsificação, pedindo para não
não participar, que ela queria tomar a vacina também. Agora, esse elo com a questão do golpe de Estado, só para ficar bem claro para o nosso ouvinte, a Polícia Federal está supondo que haja um elo, né? Isso daí, vamos ver qual vai ser o entendimento do próprio ministro Alexandre de Moraes e da PGR também, mas o que a Polícia Federal está dizendo é que ele já teria ali se resguardado no caso de ter que ir embora do Brasil, porque em vários países o comprovante de vacinação era exigido, né? É isso. A Polícia Federal, ela traz o entendimento dela para o fato. A Polícia Federal diz o seguinte, né, que há que ver a possibilidade de que essa adulteração nos cartões de vacina, que ela tenha sido feita de forma premeditada esperando um golpe, que Bolsonaro ele aguardaria a conclusão do golpe fora do país, num lugar, por exemplo, que pudesse exigir essa vacinação contra a Covid, que é o caso dos Estados Unidos, para onde Bolsonaro foi no final de 22. Como autoridade, como presidente da República, tendo o passaporte especial, o passaporte diplomático, essas exigências não eram feitas a Bolsonaro. Mas a partir do momento que ele deixa de ser presidente da República, ele passa a ser cobrado como qualquer cidadão. Então, é isso que a PF está dizendo, que Bolsonaro poderia ter feito esse pedido justamente já pensando num golpe de Estado, e a PF cita ainda no relatório o que aconteceu no dia 8 de janeiro, né? Que seria o caso de que Bolsonaro aguardaria o desfecho do 8 de janeiro fora do país, num lugar onde seria exigida a vacinação contra a Covid para aí depois poder voltar ao país. Essa é a ligação que a PF faz, né? Entendido. Então, isso já está bem claro. Aí agora a gente volta para o ponto que você estava, explicando o que esse indiciamento significa, né? A investigação está concluída. A PF foi lá e falou, está aqui meu relatório, a nossa parte está feita. Mas ainda tem vários passos até que a gente veja, de fato, essa história ser concluída, né, Túlio? Exatamente, porque aí é o seguinte, passa pela mão do Alexandre de Moraes, só porque ele é o relator do caso, de uma forma protocolar, mas ele aproveitou e derrubou o sigilo, então todo mundo teve acesso a essa informação hoje, e vai para a Procuradoria-Geral da República, né? O Ronê, o PGR, ele vai decidir se ele vê indícios de crime ali ou não, né? Para denunciar os 17, ou denunciar 5, 3, 8, 10, e aí ele vai ver de acordo com o processo. Aí, se houver a denúncia, se a PGR virar e falar, tem crime aqui mesmo, aí o STF decide se tornam os acusados réus, ou se manda arquivar, ou então se envia o caso à primeira instância. Isso aqui, é o que eu estava dizendo, é considerada a melhor das hipóteses para a defesa de Bolsonaro, enviar o caso à primeira instância. A defesa sustenta, olha, Bolsonaro não é presidente, não é deputado, não tem por que ter foro privilegiado, então não tem por que estar no STF. Então ele tem que ser julgado por um juiz de primeira instância, mas isso está na mão do STF. Lembrando, Ana e ouvintes, que não tem um prazo para que a PGR avalie esse indiciamento ou não, e nem para o STF julgar se vai denunciar essas pessoas ou não. A gente vai ter que aguardar essas conclusões. E aí, falando sobre os outros casos que Bolsonaro é investigado, a PF quer concluir tudo até o fim do mês de julho. Também o caso das joias e também o caso dessa suposta tentativa de golpe, Ana. Então vamos lá, esses dois inquéritos devem ser concluídos até o meio desse ano, e o que está mais avançado é esse da vacinação. Só para a gente encerrar, Túlio, para eu te devolver aí para a redação, que hoje eu sei que vocês têm muito trabalho pela frente, novos depoimentos podem acontecer nesses outros inquéritos sobre essas outras duas investigações em relação à tentativa de golpe de Estado e essa questão dos presentes, né, que o presidente recebeu quando estava no cargo. Tem novos depoimentos pela frente? Como é que está o andamento dessas investigações? Olha, em nenhum deles a APF, os investigadores descartam novos depoimentos, mas o que a gente sabe de bastidor é que, no caso das joias ou dos presentes, já está bem avançado para o inquérito ser concluído, então não deve ter depoimento novo
pelo menos é o que está na expectativa das fontes que passam para a gente essas informações. Isso deve ser concluído até o fim do mês que vem, no máximo no mês de maio. Agora, o caso de tentativa de golpe de Estado pode sim, talvez, ter uma cariação entre os ex-chefes das forças, né? Já que a gente tem dois dizendo que Bolsonaro tentou um golpe e um que ficou em silêncio, e esse que ficou em silêncio teria se colocado à disposição. Agora, a defesa dele está articulando para que ele consiga prestar um depoimento também. Então, isso também pode ser um elemento novo nesse caso de investigação de suspeita de golpe de Estado. Mas, conversando com os investigadores, eles dizem também que já possuem provas robustas, que o inquérito também já está com bastante elementos probatórios que acabem com o indiciamento de Bolsonaro e com pessoas próximas a Bolsonaro. Então, se a gente tiver, só respondendo de uma forma mais direta a sua pergunta, se a gente tiver algum depoimento aí nas próximas semanas ou nos próximos meses, eu apostaria que seria nesse caso que envolve a tentativa de golpe. O das joias também já está bem avançado, a gente deve ter a conclusão do inquérito em breve. Tá bom, vamos acompanhar para ver como é que tudo isso vai acontecer, como é que vão ser os próximos passos, inclusive em relação à defesa, né, do ex-presidente. Por enquanto, o Fábio Weingarten só se pronunciou pelas redes sociais, mas a gente não sabe ainda de nenhuma tentativa de levar esse caso para a primeira instância, como você para a justiça comum, como você comentou, ou enfim, qualquer outro pedido que possa ter sido feito aí à justiça em relação a essa investigação. Vamos acompanhar, Túlio. Obrigada, viu? Sempre muito mais fácil de entender tudo o que está acontecendo com você aqui com a gente. Vamos continuar de olho aqui. Bom jornal para você. Um abraço a todos. Valeu, obrigada.